Você sabia que milhões de pessoas podem perder o BPC-Loas, aquele benefício no valor de um salário mínimo para quem nunca contribuiu para o INSS, que é idoso ou deficiente, já no início de 2025? O governo Lula está avaliando um projeto de lei que visa reduzir os direitos e garantias de quem recebe o BPC-Loas. Inclusive, quem já recebe esse benefício pode ter o benefício revisado e perder o direito de receber esse benefício. Isso não é brincadeira. Fica comigo até o finalzinho desse vídeo que eu vou te contar todos os detalhes da maior revisão de benefícios por prestação continuada, BPC-Loas, que pode acontecer na nossa história. E milhares de pessoas, idosos e deficientes, pessoas com muita dificuldade de trabalhar, com muita dificuldade de se recolocar no mercado, podem ficar sem renda nenhuma se esse projeto de lei passar. Então, se esse tema lhe interessa, eu já vou pedir a você que já deixe o joinha no começo desse vídeo para não correr o risco de esquecer. Ao final do vídeo, se você não gostar do conteúdo, você tira o joinha, pode dar o joinha para baixo, não tem problema. Mas é muito importante que você nos ajude deixando o joinha logo no início desse vídeo. E se você ainda não está inscrito aqui no nosso canal explicando o INSS, se inscreva. Olha, eu não quero parecer aqui sensacionalista ou estar trazendo para você uma informação que é só para você assistir o vídeo. Não. Nosso objetivo aqui no nosso canal explicando o INSS sempre é trazer informações úteis para você. E isso não é exagero de minha parte. Eu vou mostrar para você ponto a ponto por que isso pode acontecer. Se você acredita que eu estou errado, né, deixa um comentário aqui, você fala, Salomão, eu acho que isso não vai acontecer, o governo Lula não fará isso, tá? Ou me prova o contrário, que eu estou totalmente aberto para te ouvir, porque eu torço de verdade para eu estar errado. Porém, nós vamos juntos entender essa situação que é de fato muito alarmante. Tá? Essa semana, recentemente, esse mês agora de novembro, o governo enviou ao Congresso Nacional o projeto de lei 4.614, tá? Que faz parte do pacote de corte de gastos. Esse projeto traz mudanças drásticas para benefícios como o BPC Loas ou o BPC, como a maioria de vocês conhece, que na verdade é o benefício de prestação continuada da Lei Orgânica da Assistência Social, afetando diretamente milhões de pessoas. Não estamos falando de rumores, tá? Ou de notícias. Eu acho que não. É um projeto de lei, é algo oficial. Você pode consultar o link desse PL, desse projeto de lei 4.614 aqui, ou se você fizer essa consulta no Google, se você fizer essa consulta no Google, você vai conseguir achar facilmente esse projeto de lei, tá? Então, hoje, quase 6 milhões de pessoas recebem o BPC-Loas, que é um benefício essencial para uma camada muito pobre da população brasileira. Mas a proposta muda muitos conceitos da lei que garante esse direito a esses brasileiros. Muda o conceito, por exemplo, de deficiência. Agora será necessário que uma pessoa seja completamente incapaz de realizar atos básicos, como se alimentar ou ir sozinho a uma farmácia, fazer coisas normais sem a ajuda de terceiros. Isso reduz drasticamente o direito das pessoas com deficiência. Hoje, por exemplo, você pode ter uma deficiência no seu braço, tá? E esse braço seu não se mexe bem, mas você anda, você consegue ir na rua, você consegue, por exemplo, fazer um mercado, ir na farmácia. Agora, se esse projeto de lei, o projeto de lei 4.614 passar, você vai deixar de ter direito a esse benefício. Você que tem um filho em casa que recebe, por exemplo, o LOAS para o autista, você não terá mais direito. Por quê? Porque ele não é inválido para as atividades úteis do dia a dia. E é isso que essa proposta de lei ela traz para nós. Essa proposta de lei ela quer cortar, né, gastos em cima da população mais carente. Eu pergunto a você, não seria mais fácil nós cortarmos os gastos do próprio governo, diminuir a folha de pagamento que é de salários de parlamentares, de deputados, de senadores? Isso eles não mexem. Mas
mexer no valor, que é um valor de um salário mínimo para a população mais pobre, eles querem alterar tudo isso para economizar, para pagar dívida pública, sendo que existem outros caminhos para fazer essa economia. Você acha justo que antes de mexer em quem ganha mais, mexa logo em quem ganha menos? Eu acho isso totalmente injusto e é por isso que o nosso escritório Salomão Advocacia luta pela defesa dos seus direitos. E somos totalmente contrário a esse projeto de lei. Agora, comenta aqui se você tem algum parente, amigo ou conhece alguém que recebe esse benefício, mas que não precisa hoje da ajuda de terceiro. Tem uma deficiência? Tem uma limitação física? Tem, mas consegue fazer as atividades do dia a dia sem precisar de uma pessoa que a ajude, um terceiro que a ajude, tá? Um outro ponto cruel dessa lei, desse projeto de lei, é a revogação de dois artigos importantes lá da Lei Orgânica da Assistência Social, lá da LOAS, que é o artigo 34 do Estatuto do Idoso, né? Hoje, um benefício de até um salário mínimo pode ser recebido por alguém nessa mesma condição e não é contado na renda familiar, tá? Com a revogação desse artigo 34 da LOAS, tá? Esses benefícios serão incluídos no cálculo. Imagine a seguinte situação: dois idosos moram numa casa, o esposo e a esposa, e cada um hoje recebe o BPC idoso no valor de um salário mínimo. Só moram os dois juntos. Quando o primeiro pediu, tá? A esposa, por exemplo, ainda não tinha 65 anos de idade, porque o LOAS idoso, ele é pago para quem tem 65 anos ou mais. Mas aí um ano depois a esposa vai e faz aniversário, faz 65 anos. Se esse projeto de lei for aprovado, essa esposa não terá direito a receber o LOAS, né, a receber o BPC. Por quê? Porque a renda do marido, que é de um salário mínimo, vai contar na hora que fizerem o cálculo lá no INSS para a concessão do benefício da esposa. E nesse caso, o benefício será indeferido, será negado, não será aprovado, tá? Então, além disso, o conceito de grupo familiar será alterado, tá? O que é o grupo familiar? Quem é considerado grupo familiar hoje? É considerado grupo familiar o esposo, a esposa, os filhos solteiros, tá? Os filhos solteiros que vivem sob o mesmo teto, irmãos solteiros que vivem sob o mesmo teto, tá joia? Se esses filhos ou irmãos viverem em união estável ou se casarem, a renda deles não integra o grupo familiar mais, deixa de considerar o grupo familiar. Só que com essa alteração, o que eles estão pretendendo é incluir até familiares que não moram mais sob o mesmo teto, que não moram mais juntos, mas ajudam financeiramente. Isso torna o acesso ao benefício ainda mais difícil. Então, se você morar com um filho que é casado, ou esse filho nem morar mais com você, mas mandar dinheiro para te ajudar a comprar remédio, a comprar alimento, porque a gente sabe que um salário mínimo não dá para quase nada na vida de um idoso que gasta muito com medicação, com alimentação, que ainda ajuda a família. Se ele receber uma ajuda de um filho, ele não vai mais poder ter direito ao benefício, tá? E se isso já parece preocupante, imagine o que vem a seguir, tá? Agora, antes de eu continuar falando das maldades desse projeto de lei, esse é um projeto de lei que está sendo votado pelo governo Lula, um governo que se diz favorável ao mais pobre. Só que na hora de cortar gastos, está cortando os gastos exatamente daqueles que ele alega proteger. Eu não acho isso justo. Se fosse o governo do Bolsonaro, até faria sentido, porque era um governo que, teoricamente, não visava ajudar os mais pobres, não tinha isso como bandeira. Então, eu acho isso uma verdadeira traição à proposta de governo que esse governo tem, porque a visão desse governo é um governo voltado para as pessoas mais carentes, e isso aqui fere frontalmente, contraria totalmente esse, né, esse dizer aí do governo Lula, tá? Antes da gente avançar, se você não curtiu esse vídeo, tá achando esse conteúdo importante, por favor, deixa o seu joinha.
E para que a gente possa levar esclarecimento para muitas outras pessoas, por favor, encaminhe, compartilhe no grupo de WhatsApp, manda para o grupo da família, para o grupo da igreja, para o grupo dos amigos, para que mais pessoas tenham acesso a esse conteúdo. Porque o que é que a gente vai precisar fazer? A gente vai precisar mostrar para os parlamentares, para os deputados estaduais e federais, que nós somos contrários à aprovação dessa lei que restringe o direito das pessoas mais pobres. Mas se você acha tudo isso que eu falei aqui já terrível, espere para ver até o final desse vídeo. Primeiro, obrigatoriedade de cadastro biométrico, revisões a cada 2 anos no CadÚnico e pente fino massivo em 2025. Sabe o que é que o governo vai fazer? O governo vai fazer o maior pente fino da história. E você que já recebe o benefício hoje vai cair nesse pente fino. E quando cair nesse pente fino, o benefício antigo vai ser cessado. E quando você for pedir um novo benefício, você não terá direito a esse novo benefício. E isso vai causar um prejuízo para você que não vai conseguir mais continuar recebendo o benefício de um salário mínimo que você recebe hoje. O governo planeja cruzar dados com concessionárias e outros órgãos para identificar inconsistências, tá? E quem não se adequar pode ter o benefício suspenso ou mesmo cancelado. E aí, uma vez cancelado, quando pedir de novo, vai entrar nas regras do novo tipo de benefício. Uma outra mudança importante são que pessoas com patrimônio acima do limite de isenção do imposto de renda não serão consideradas aptas para BPC. Isso inclui terrenos e outros bens que, mesmo sem gerar renda, passarão a contar como critério para exclusão do benefício. Ah, você tem um carro velho, um terreno velho que não vale nada, mas aquele terreno está no seu nome, aquilo ali pode ser usado como fator para impedir você de receber o benefício. Todas essas mudanças vão afetar, sem dúvidas, milhões de brasileiros e eu espero realmente estar errado com esse conteúdo, mas se não estivermos atentos, as consequências vão ser devastadoras. Compartilhe esse vídeo com o máximo de pessoas que você puder, para que as pessoas conheçam essa proposta terrível, esse impacto horrível que terá nas vidas. E se você achar que eu errei aqui em algum ponto, deixa aqui o seu comentário, tá? Não tenho problema nenhum em vir aqui e falar caso eu tenha errado. Eu creio que eu não errei, mas fica aqui o meu pedido de ajuda para que você nos faça concluir, a fazer, construir um conteúdo cada vez mais rico. Agora sim, se você gostou desse vídeo e ainda não deixou o joinha, deixa o joinha, se inscreve aqui no canal. Assim que eu tiver atualizações sobre esse assunto, eu vou trazer mais aqui e aproveita para seguir a gente no Explicando INSS, tanto aqui no YouTube quanto no nosso perfil no Instagram. Um grande abraço, Deus abençoe a todos e não se esqueça, quem tem fé não precisa de sorte.